Deus, dele para mim, para você. Já me alegrei muito com essa palavra. Fiquei 3 dias lá no banho-maria. Disse: o que é isso? O que é isso? Me explica melhor. Não é heresia, não, Senhor? Cada coisa que o Senhor ensina e a gente fica com medo. A palavra de Deus esta noite está no livro de Lucas, no capítulo 7. E eu anotei algumas coisas que Deus me disse e vou passar para vocês. Coisas abençoadas. De um texto que vi tantas vezes, preguei, mas a palavra de Deus é assim. Ela se renova a cada dia, a cada momento. Vamos ao texto. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha contado, falava consigo dizendo: se esse fora profeta, bem saberia que qual é que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual é deles o amarás mais? Qual o amarás mais? E Simão respondendo lhe disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e vos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. E em nome de Jesus todos digam amém. Glória a Deus. O fariseu convidou Jesus para comer e o convidou para a mesa. Falando um pouquinho de comida, quando a mamãe
me chamava, nos levava para comer na casa da vovó. Eu não gostava muito. Eu gostava muito de comer na casa da tia Maria. Tinha uma outra tia também, Ângela, muito querida. Gostava de comer na casa dela. Mas na casa da avó, eu não gostava de comer muito, não. Porque eu sempre gostei de comer comida temperada. Eu gosto de alho no arroz, cebolinha, gosto de azeitona, o cheiro do azeite. Eu gosto dessas coisas. Eu não gosto de arroz de bar porque é água e sal. Põe água e sal. Às vezes nem a água está quente, a água está fria, põe lá. Não tem gosto de nada. E eu não gostava de comer a comida da minha avó materna. Porque era sonsa. A comida é como a vida. Algumas pessoas têm uma vida sonsa, sem tempero. A avó tinha, acho que, problema de pressão. Então a comida era sempre sonsa. O arroz era sonso, o feijão era sonso, a carne era sonsa, era tudo sonso. Ela não podia comer nada com sal. Mas tem pessoas que em casa a comida é sonsa só agora, porque a pressão está alta. Daqui a pouco passa e melhora. Põe um temperinho lá. Comidinha na casa, temperada, gostosa. A vida, às vezes, é insuportável quando você convive com uma pessoa sonsa, sem graça, sem tempero. Não queira casar com uma mulher sonsa. Não queira casar com homens sonsos. Depois das núpcias, ninguém aguenta. Porque nós precisamos do tempero da vida. Nós precisamos de ter uma vida que nos surpreenda. Imagina passar 4 dias. 4 dias lá. Os 2 pombinhos. Imagina se um é sonso. Que coisa dura de aguentar. Hoje vocês vão aguentar, né? Se Deus der inspiração hoje, vocês vão ver. Então nós precisamos ter uma vida abençoada. Nós precisamos lutar por uma vida abençoada. Nós devemos querer. Nós precisamos desejar. Fazermos o máximo de nós para termos uma vida diferenciada. Uma coisa que faz diferença na vida religiosa cristã é como adoramos a Deus. Se temos uma religiosidade sonsa, olha, não tem graça nenhuma, não serve para nada. É apenas um ritual, um costume, uma tradição, e fica igualzinho a todas as outras religiões. É algo que você recebeu como cultura e fica na cultura, e as coisas, elas se acomodam por aí. O que o Senhor está valorizando no texto desta noite é a importância dos verdadeiros adoradores. Não aqueles apenas formais, mas aqueles que se entregam à adoração. Aqueles que fazem diferença. Esse texto conta uma história
Jesus, onde estava acontecendo, na verdade, um jantar, mas era um culto doméstico. Em Israel, até o dia de hoje, é assim. Os cultos podem acontecer em 3 lugares. Pode acontecer no grande templo, o templo de Salomão. Todos iam para lá. Reunia milhares e milhares de pessoas. O segundo lugar onde eles faziam culto era nas sinagogas. Sinagoga era uma espécie de congregação, como nós aqui. Isso aqui é uma sinagoga, onde 100 pessoas, 200 no máximo, se reuniam para cultuar a Deus. Esse era o segundo. E o terceiro lugar que os hebreus se reuniam eram nos lares. Então são 3 lugares. Israel não fazia culto ao ar livre, não fazia culto fora, não fazia culto em teatro, em nada. No templo, na sinagoga e nos lares. Jesus mostra neste texto o gosto que ele tinha particular pelo culto no lar. Por isso que ele vai à casa desse fariseu, aceita o convite e vai em sua casa cultuar. Pergunta que o pastor faz a você: você tem pedido culto na tua casa? Você tem feito culto na tua casa? Precisa fazer. É necessário fazer, é bíblico fazer. Em algum momento da tua vida você precisa reunir alguns irmãos e fazer um culto abençoado no seu lar. O lar, ele tem 2 altares. Você vê que Jesus entra e senta à mesa. Em Israel até hoje, a mesa de uma casa judia tem 3 jeitos. Tem uma mesa normal, como essa nossa, onde senta a família e aquele que vai ministrar, o mestre, senta na ponta. Existe uma segunda mesa que é no chão. E existem alguns rituais judaicos onde eles sentam no chão, na mesa. É uma mesa colocada ali bonitinha e tal, mas todos se sentam no chão para comer. E o sentido de sentar no chão é para que eles possam se lembrar de onde vieram. Por isso que os judeus, quando comem a Páscoa, muitas vezes, eles comem a Páscoa sentados na mesa do chão. Como os japoneses, Ricardo. Né? Sentam ali, não sei como é que chama, mas sentam. Só que para Israel, o sentido da Páscoa é dizer assim: lembre de onde vocês vieram. Bonitos. Às vezes nós esquecemos de onde nós viemos. Às vezes reclamamos da vida, esquecemos. Se eu levar vocês onde eu nasci, morei aqui na Pompeia do Sumaré, Sumarezinho, hoje deve estar bonito, melhor. Mas eu morei em favela. Eu morei naquelas casas que moram um monte de família junto. Como é que chama isso?
cortiço. Olha o cortiço. Eu ia chorar para minha mãe, porque os meninos do vizinho, maiorzinho um pouco, faziam xixi na minha cabeça. Todo molhado, eu ia reclamar para a mãe, mas fazer o quê? Tem todo mundo aqui, filho. Hoje tenho pouco, mas eu tenho uma lembrança da onde eu vim. Eu engraxei sapato na Afonso Bovan. Já estava quase indo para a faculdade, mas tinha que engraxar sapato, porque o dinheiro do engraxar sapato era a mistura que toda a família comia durante a semana. Então, mesmo já tendo meu salário, eu sentia muita tristeza, porque eu tinha montado uma namoradinha, sempre passei apertado nisso. Eu nasci assim, bonitinho, ajeitadinho. Além de feio, mal vestido, era ruim. Mas eu ficava olhando as meninas que iam para a missa, e dizia assim, qualquer dia desse, eu não vou dar sorte. Mas que? Você acha que uma menina passando e vendo engraxados, eu ia ter algum sucesso? Sofri muito lá na Pompeia, em classe média. Minha vida melhorou quando eu mudei lá para a Zona Leste, porque era tudo pobre. Era tudo engraxado. Então, pronto. Quando eu me formei em classe, no nível médio que eu fui dar aula, nossa, eu era no bairro maravilhoso. Estou aqui 1, 2 anos depois, como professor. Chegava no grupo escolar e entrava percebido assim. Orgulhoso. Mas às vezes hoje, quando eu me sento diante de Deus, eu lembro disso e estou aqui rememorando para você, porque não tenho vergonha de dizer. Fui para a faculdade, mudei minha vida, mas nunca eu escondi as minhas origens. Então a mesa tem esses 3 níveis. Então um dos altares da tua casa é a tua mesa. Por isso que quando você for comer na tua casa, coma no altar. Sofá não é lugar de comer. Quem come no sofá aqui? Isso. Vai comer no altar. O correto é ter hora de almoço, ter hora de janta. E senta todo mundo à mesa. Põe a comida, dá graça e come. É assim que é, gente. Estou ensinando vocês. Quem não faz isso, aprenda a fazer. Porque a alimentação da família é um culto de louvor a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você não imagina a bênção que é a tua família comer. Eu fui missionário em países onde as crianças morrem na rua, seca, de fome. Eu trabalhei em países onde a gente passava por cima dos cadáveres de crianças que haviam morrido de fome. Então, quando a tua família reúne, e eu vi muitas vezes a mamãe dizer, glorifica a Deus pela comida. Arroz, feijão não tinha todo dia. Um dia tinha ovo frito. Outro dia tinha 2 ovos fritos. Outro dia tinha linguiça. E quando não tinha nada, a mamãezinha falava assim, mistura com a língua. Não era a língua de porco, era a língua da gente. Mas mesmo comendo arroz e pão,
estamos comendo. Todos estão comendo aqui? Se alguém não estiver comendo aqui, você vai levar uma cesta básica e vai comer. Hoje à noite ainda. Mal pense que tem que olhar teus filhos comendo. Você pode não ter sobrado um palacete, mas quando você sente e vê aquela comidinha quentinha, você fala, glória a Deus, eu sou rico, abençoado. Por isso a mesa é o primeiro altar. Você coma na mesa. Todos os meus queridos eu ensino a comer na mesa. Ensine os teus filhos a comer na mesa. O segundo altar da casa, agora eu quero ver. Onde que é o segundo altar? Onde? No chão? Do fogo? No quartinho? O segundo altar da casa é a cama. Você sabia que na tua cama você não pode botar ninguém para sentar e nem dormir lá? Sabia? Você sabia que na tua cama, visita quando vier, dorme no sofá, não na tua cama. Na tua cama dorme você e a tua mulher ou o teu marido. Silêncio. Todo casamento, a cama é o segundo altar. Quando a comida acaba, o primeiro altar se desmonta. Quando a cama acaba, o segundo altar é desfeito. Isso é sério, gente. Dá para pregar 2 meses só sobre a cama aqui. A primeira coisa quando briga o casal é separar da cama. Primeira coisa, vai dormir no sofá. Você não imagina. A cama é o maior sentido de adoração a Deus que uma casa tem. O amor entre 2 pessoas é a coisa mais bonita que Deus deixou. Por isso que em casamento tem que ter uma cama abençoada. Ele diz assim: bendito seja o leito sem mácula. E é por isso que o diabo tenta destruir a família pela cama. Acaba a libido, a mulher esfria, o homem perde a potência, a vontade, não tem mais prazer, se separa. A separação começa na cama. Quando a cama vai bem, as demais coisas você consegue levar. Mas quando a cama termina primeiro, as coisas ficam difíceis. Não são poucos os que têm dificuldade com a cama. Então são esses 2 altares: mesa e cama. Quando você for para casa, presta atenção nesses 2 itens. Porque a tua vida faz diferença quando esses 2 altares estão em dificuldade. Pensa muito sobre isso. Então chegou o dia nos lares
uma oportunidade riquíssima de fazer juntos. E no lar mais ainda, porque fica muito perto das pessoas, fica muito íntimo das pessoas. Então o Senhor se alegra dessa oportunidade. O culto, na verdade, é uma expectativa. Quando você vem para cá, você vem com uma expectativa. O que eu vou ouvir? O que Deus vai falar comigo? E existe a expectativa de você para Deus e a expectativa de Deus para você. O que esse querido vem fazer? Como ele vai se portar? Porque não é apenas você assistindo um ato, mas você cria uma expectativa. O que Deus vai falar comigo? Quando o Senhor foi para esta casa, sentou-se nesta mesa, sentou-se 5 homens de cada lado, porque em Israel é assim, na mesa só sentavam os homens, e o culto só começava com um mínimo de 10 homens sentados à mesa. Então a expectativa que se cria é muito importante, porque o que você espera de Deus ao vir aqui? Espero que você tenha essa expectativa, que você venha aqui desejando ouvir algo, fazer algo, viver algo. Não é apenas a religiosidade. Nesse acontecimento haviam 3 tipos de pessoas sentadas à mesa: os essênios, os zelotes e os fariseus. Todos eles religiosos sentados à mesa. A mulher invade o recinto e vai para baixo da mesa. Primeiro ela foi para baixo da mesa porque não tinha lugar na mesa para ela. E por isso ela vai para baixo da mesa. Mas não foi só porque não tinha lugar na mesa que ela foi para baixo da mesa. Mas foi porque ela queria tocar os pés do Senhor Jesus. É muito importante. Cada coisa tem seu sentido. Saindo um pouco do texto, a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. É o segundo Adão. Você diz, mas do que ele é o segundo Adão? O primeiro Adão recebeu tudo. Você sabia que Adão, do Gênesis, não dormia? Por que, pastor, que Adão não dormia? Porque ele era eterno. Dormir é o sentido de morrer. E isso veio depois de Adão. Nós trabalhamos. E quando chegamos de noite em casa, sabe, esse ato de dormir, na verdade, é o ato de morrer. Nós morremos todo dia. Você pode dizer assim: eu fico 2 dias sem dormir, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem dormir. Mas se você ficar mais um pouco, você vai precisar de uma psiquiatria. Você vai precisar tomar remédio porque você vai ficar doido. Eu, quando tenho membros que no seu trabalho não dormem, eu fico muito preocupado. Os queridos que têm 2 empregos, que têm 3 empregos, eu fico muito preocupado. Porque não dormir é algo seríssimo.
claríssimo. Nós não fomos feitos para não dormir. Nós precisamos morrer todo dia. Eu tinha um querido que tinha 2 empregos. Aqui nós temos irmãos que têm 2 empregos, 3 empregos. E emenda tudo. Precisa ganhar dinheiro, então. Esse querido, fui cuidar depois dele no Juqueri. Com 28 anos ele ficou totalmente doido. Nunca mais voltou. Não brinque de não dormir. Nós precisamos dormir. Adão não dormia. Por quê, pastor? Porque ele foi feito eterno. Adão não morreria. Por isso que ele não dormia. Quando ele pecou, ele estragou tudo. Ele deu a eternidade. Quando ele pecou, ele estragou tudo. Você sabia que Deus mandou o homem governar os animais? E a gente, se estivesse no tempo de Adão, você pegava o leãozinho, olha o leãozinho queridinho, né? Um pedacinho de comida para você comer, e ele dá uma lambida na tua testa. Porque antes do pecado de Adão, não havia carnívoros, não havia esse tipo de animal. É por isso que quando nós vivemos a eternidade com Deus, ele diz a respeito de o leão e o áspide dormindo junto. Vai voltar a guerra. O mundo se desgraçou, Adão estragou tudo. O ódio, a raiva, o crime, o homicídio, esse mal-estar humano, tudo veio do gesto de Adão. E do que Jesus é o segundo Adão? Porque se por Adão veio a destruição, por Jesus veio a organização de todas as coisas. Você diz, mas não está nada organizado. Não está ainda. Mas vai estar abençoado daqui a pouco. Daqui a pouco. Uma coisa muito importante. Adão olhou para o Senhor e disse, Senhor, está tudo perfeito. Mas está faltando alguma coisa. O que faltava para Adão? O Senhor tinha esquecido de alguma coisa? Não. O Senhor não tinha esquecido nada. Mas Adão pediu alguém para ajudá-lo a adorar a Deus. Foi quando Deus deu um sono. E ele dormiu, tirou um osso, uma costela. E ele, muita gente não sabe, 3 dias, 3 noites. Até que a mulher fosse tirada dele. E quando a mulher veio, ele disse, agora, esta é minha companheira para adoração, E sabe o que Adão fazia? Adorava a Deus de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Era uma núpcias, querido. Núpcias. Porque a vida daquele homem com aquela mulher que Deus trouxe era uma verdadeira alegria. A comunhão dos dois era uma núpcia. Por isso que muita gente acha que o casamento, sexo, amor entre um homem e uma mulher é coisa do diabo. Não, nunca foi. É coisa de Deus. É algo abençoado. Lembra que eu falei da cama, o altar de Deus? Para os abençoados estarem ali em felicidade. Adão viveu isso.
3 dias e 3 noites. Jesus. Quanto tempo Jesus agonizou na cruz? Para que nascesse uma mulher? Não. Ele agonizou e ao 3º dia nasceu o quê? O que nasceu? A igreja. Nascemos nós. Por isso que a Bíblia diz que Deus é casado. Diga assim, Deus é casado. Pastor, que loucura isso. Eu já ensinei para vocês já desse que a diferença de Deus espiritual para Jesus na terra é que Jesus na terra teve mãe, mas não teve pai. Jesus não tem pai aqui não. Não chame ninguém de pai na terra, porque a Bíblia diz que Jesus não tem pai. E lá no céu? Lá no céu ele diz o meu pai. Mas ele não tem. Então não adianta você arrumar mãe de Deus, porque não tem jeito. Deus não tem mãe. Por mais força que você faça, ele tem pai, mas não tem mãe. E aqui embaixo? Aqui embaixo é o contrário. Ele tem mãe, mas não tem pai. E por que Deus é casado? Quem é a esposa do Senhor? Quem é? A igreja. Nós somos a esposa do Senhor. A mulher demorou 3 dias para nascer. E a igreja esperou 3 dias para aparecer. É profundo isso, gente. A igreja nasceu disso. Se Deus e a igreja são verdadeiramente casados, eles se amam? Se amam. Mas pastor, cuidado com a heresia. Eles têm intimidade? Efésios diz que tem. E qual é o momento da intimidade de Deus com a esposa? É o culto, gente. É o culto. Nós somos engravidados pelo Pai aqui no culto. Ah, pastor, agora pirou de vez. Agora enlouqueceu. Cadê a semente de Deus? A semente de Deus é a palavra. Acho que domingo que vem vocês não vêm na igreja mais, né? A semente de Deus no nosso meio é a palavra. É ela que planta em nós essa renovação, essa visão, sabe, esse sentimento. Quando o culto para você está abençoado, é porque você está engravidando do Pai. Você começa adorando ao Senhor. Você começa orando ao Senhor. E depois Ele te dá a revelação. Ele te dá a palavra. E você vai ficando assim, fora de si. Quando o culto é abençoado para você, você se alegra no Senhor, você chora na presença de Deus, é diferenciado. É por isso que Deus chama a igreja de esposa. E é por isso que quando a gente casa, alguém te diz assim: a esposa seja como a igreja é para o Pai, e o marido seja como é o Senhor Jesus para a igreja, amoroso, querido, abençoado. Ele diz: o casamento seja igual. Vocês estão entendendo, gente? Ou não estão se escandalizando, não?
isso que o culto a Deus é necessário. Culto é necessário, importante e abençoado, porque é o tempo de comunhão do esposo com a esposa. Você precisa vir à igreja para ter esse tempo com Deus, para cuidar desse tempo com Deus. Voltando ao texto, a mulher vai aos pés, porque nos pés do Senhor está o que há de mais forte. No livro de Apocalipse há uma revelação do Senhor, começando de cima para baixo. Os seus cabelos são como lã branca. É isso? Apocalipse fala isso. Os seus olhos são como chama de fogo. E vai baixando. Até chegar nos pés. Por isso que a mulher, quando entra, ela vai direto nos pés. A mesa lá em Israel, aquela mesa, terceira mesa, é como essa. A diferença é que eles colocam uma toalha de linho branco que vai até o fim. A função da toalha de linho branco, as irmãs que preparam a mesa da igreja, vai até o fim para esconder os pés. Então quem vem de fora olha a mesa, não vê os pés, porque os pés ficam escondidos. Aquela mulher, quando entrou, ela entrou direto nos... Ela foi para debaixo da mesa, literalmente. Ela foi para debaixo da mesa. E aí o Senhor, então, começa a falar. A pregação começa agora. O Senhor fica abismado com aquela mulher chorando. E aí lá um fariseu, lá do fundo da mesa, diz assim: se fosse mestre, ele saberia que essa é uma pecadora daquelas, ó. E o Senhor disse: Simão, vou contar uma parábola. Um cara devia muito, e o outro cara devia mais que ele. Quem que o Senhor vai perdoar mais? Qual é? Ele falou assim: acho que o perdão maior é para aquele que deve mais. Ele disse: exato, acertou. Ele quis ensinar para aquele homem que quanto mais pecado você tem, mais Jesus chama na direção da restauração. O Senhor Jesus não ama o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele está sempre pronto a abençoar todos aqueles que choram. E aí o Senhor Jesus começa no texto a dizer: eu entrei aqui, ninguém me deu água. Porque em Israel, quando vai ter culto, tem água para as pessoas lavar as mãos. Porque para você entrar na adoração, você precisa entrar limpo. Porque os tanques de Betesda, expliquei para vocês que as ovelhas eram lavadas antes de serem sacrificadas, para o sentido da purificação, a limpeza das ovelhas. É importante antes de morrer. As sinagogas têm água para lavar as mãos. Nós fazemos muitas vezes cerimoniais onde tem a presença da água, que significa limpeza. E ele diz: não vi água. No entanto, aquela mulher não era água, ela chorava e disse: esta mulher entrou aqui e está inundando os meus pés com lágrimas.
arrependimento. Quem não tem capacidade de se arrepender, não adora a Deus, não muda nada. Então o Senhor, o gesto daquela mulher, abraçada, chorando, beijando os pés do Senhor. Então o Senhor diz assim: ninguém me deu um osso, ninguém me beijou. Uma coisa importante para você entender do beijo: existem 3 tipos de beijo. Em Israel existem 3 tipos de beijo. O beijo sacerdotal é um beijo onde você olha na cara da pessoa e beija o rosto. Isso significa dizer assim: eu sou igual a você. Quando você vem aqui me dar um beijo no rosto, é no sentido de igualdade. Nós somos iguais. Aqui não tem cor, aqui não tem dinheiro, aqui não tem coisa nenhuma. Nós somos iguais. Esse é o sentido do beijo no rosto. O segundo beijo é o beijo ao profeta. Quando vocês forem beijar um profeta, beija no punho. Não é na mão, não. É no punho. E esse gesto de baixar para beijar o punho significa: estou sendo abençoado. Eu sou menor que você e você me abençoa. O beijo do punho é o beijo do profeta, de reconhecimento da autoridade de Deus sobre ele. E o terceiro beijo é o beijo nos pés. E quem que é beijado nos pés? Em toda a história, só é beijado nos pés os reis. Os reis. Se você ler Apocalipse, você vai ver que João, quando revela o Apocalipse, ele vem e cabelo, os olhos, a boca, ele vai descendo. E quando chega nos pés reluzentes, quando ele vê os pés, ele cai como morto. E na verdade ele morreu mesmo. Porque quando você vê os pés do Senhor, é algo que você não suporta. Por que essa mulher foi chorar nos pés de Jesus? Porque ele é o... Amém ou não amém? Amém. Por que ela não beijou ele aqui no rosto? Por que ela não beijou no punho como profeta? Israel fala que Jesus é profeta. Jesus não é profeta. Jesus é rei. E por isso que ela chorou aos pés. E o Senhor Jesus, olhando tudo isso, olhando as lágrimas, olhando o beijo nos pés, ele vira para ela e diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Se ela tivesse doente, ela seria curada. Se ela tivesse doente, ela seria curada. Se ela tivesse endemoniada, ela seria liberta. Como ela estava cheia de pecados, ela foi curada. Qual é o momento onde mais somos curados e abençoados no culto? É no momento do louvor. É só isso de glória a Deus? Você precisa entender o que acontece no culto. É claro que muita gente não faz culto nenhum. Não sai grávido de coisa nenhuma. Muito pelo contrário, sai com fome de comer pizza. Não vê a hora que termina. Pastor, da hora.
faz 2 minutos que o senhor termina 9h30. Eu não tenho nem tempo lá de dar umas beijocas. Termina muito tarde. Você precisa sair grávido daqui. O culto tem que fazer mudança na tua vida. O culto tem que fazer coisas fantásticas na tua vida. Se alguém que está do meu lado está dormindo, o problema é dele. Eu vou estar na presença de Deus. A minha vida vai fazer diferença. Mas para isso, amados, é preciso que eu conheça tudo isso. Quem é Jesus? Como que eu faço para adorá-lo? Em espírito e em verdade. Muitas igrejas são atos formais, são atos cerimoniais. Está todo mundo sentado na mesa, ninguém sente coisa nenhuma, não muda coisa nenhuma. Você precisa aprender. Eu vou à casa de Deus, eu vou fazer do meu lar um lugar de adoração ao meu Deus. Eu vou fazer da minha cama um lugar de adoração a Deus. Eu vou fazer da minha mesa um lugar de adoração a Deus. Amém ou não amém? E aí tua vida então começa a mudar. Começa a operar. E o Senhor então se alegrou. Esse texto, quando você lê, lembra de tudo isso que eu falei. Sabe? Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão tinha eternidade e o seu gesto levou à morte. Jesus, o segundo Adão, veio quando a morte estava aí. Ele também dormiu. Os seus apóstolos dormiam. A morte estava estabelecida. No entanto, ele trouxe a vida. Você pode ver que quando você dorme, o relógio perde o sentido para você. Você dorme 10 horas e parece que acordou 2 minutos depois. O dia vai acabar. Um dia você vai fechar os olhos e acabou. É um outro tempo, uma outra vida. Você nunca mais vai dormir, porque a morte já cessou. Dorminhocos de plantão, teu tempo está acabando. Eu dormi esses 4 dias abençoados. Eu tinha meus plantões no hospital, liguei para os plantões e falei: está tudo tranquilo, pastor. Hoje você pode ficar aí que está todo mundo de folga. Até aqueles que estavam mal, estão tudo estáveis. Ah, que bom, Deus. Então, vou aproveitar para dormir. Dormi muito. Mas se eu dorminhoco, acorda, meu. Acorda. Porque você vai ficar acordado por toda a eternidade. O Senhor Jesus me trouxe de volta à vida. Eu vou viver todo o dia que se chama hoje. Uma coisa abençoada é que para Deus não existe o passado. Ele não fica contando o nosso passado. Ele não fica lembrando do nosso passado. Para Deus não tem futuro. Ele não lembra do nosso futuro, ou Ele não se interessa pelo nosso futuro. O que é isso, pastor? Para Deus, a eternidade sempre é presente. Quando você for eterno, você não tem passado. Sempre o dia que se chama hoje. Sabe? Não tem noite, não tem dia. Tudo é agora.
Nós não vamos falar do futuro de ninguém, porque não existe futuro, nós temos presente. Não vamos dormir, não temos amanhã, o amanhã será jamais. Já não existe mais, só existe presente, presente. Não vou ter dor, não vou ter lágrimas, não vou ter decepção. O passado não vai me oprimir, o futuro não vai me dar ansiedade. Eu vou estar absolutamente abençoado. Volte para casa agora, senta na tua mesa e diga: Deus, obrigado pela comida que sempre tem recebido neste altar. Quando você lavar a louça, você lava o pratinho assim, ô pratinho abençoado. Hoje a minha família come, hoje eu como. Ouvi abençoado. E diz assim: Deus, eu não como uma comida sonsa, porque aquilo que como é bem temperado, gostoso. Diga assim: a minha vida é um bom tempero. Glória a Deus.